Muito boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez chegando ao seu lar com o estudo da Palavra de Deus, a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Louvo a Deus também pela vida dos irmãos. Quero também agradecer aos irmãos a participação no domingo que passou. Tivemos um culto muito abençoado, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Eu tenho enviado os cultos para alguns pastores, alguns amigos nossos, pessoas que inclusive já foram minhas ovelhas, e eles têm recebido com muita gratidão a Deus os cultos, têm gostado dos cultos, têm participado, e até eu tenho pelo menos 2 que reclamam quando eu não mando o culto para eles, né? Então louvo a Deus pela vida de vocês. Então quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas, porque todos nós temos motivos de agradecimento. Sim, eu creio, é o tema de missões estaduais deste ano. E nós vamos orar para que a obra missionária na nossa Convenção Batista Fluminense, ela continue, independentemente do tempo de pandemia, enfim, não importa o momento que nós estamos vivendo, importa é que a obra missionária, ela deverá continuar e vai continuar com a ajuda de cada igreja. A nossa igreja está engajada nesta campanha. Dia 12 de julho, segundo domingo, nós vamos levantar a nossa oferta e vamos encerrar a nossa oferta nessa data. Hoje nós estamos terminando o resumo da lição de número 13 da revista Palavra e Vida. O tema, a morte da morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 58, e vamos fazer a leitura daqui a pouco mais. No próximo trimestre, irmãos, eu quero já antecipar aos irmãos que nós estaremos estudando um estudo muito interessante, Esperança em Tempo de Quarentena. E o primeiro estudo tem como título A Igreja Nunca Fecha. Está aqui o tema, aqui está a lição, meus irmãos, e nós vamos prepará-la para a outra quarta-feira. Nós estamos juntos estudando A Igreja Nunca Fecha. Esta lição, ela foi escrita pelo nosso presidente, pastor Eliudes, né? Ele que vai, então, ou ele que preparou o estudo. São 13 lições com 13 autores diferentes, cada um dando uma ênfase, e com certeza seremos tremendamente abençoados. O estudo da próxima quarta será baseado em 1 Coríntios 3, de 9 a 16. Estudos interessantes, atuais, para este tempo. Que Deus possa, então, nos abençoar, e daqui a pouco nós estaremos, então, a morte da morte, baseado, então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 58. Amém. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou,
Glorioso dia, então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, no meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa ou medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. A morte da morte, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, de 54 a 58, é o resumo da lição de número 13, autor, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, um grande teólogo, já está na glória, mas deixou lições preciosas para todos nós, especialmente os batistas fluminenses, porque esta revista ela foi escrita exatamente para os estudos da Escola Bíblica Dominical da Convenção Batista Fluminense, ou melhor, das igrejas batistas da Convenção Batista Fluminense. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 a 58. O texto diz assim: mas quando o que parece se revestir do que é imperecível e o que é mortal, se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Baixe a sua cabeça onde você está, para que nós possamos falar com Deus nesta noite. Com certeza o estudo
nós seremos abençoados na noite de hoje. Ó Deus, nós louvamos a Ti pela oportunidade que temos de Te servir, de Te adorar em espírito e verdade. Te agradecemos o domingo especial, maravilhoso que tivemos, e agora quando estamos nesta quarta-feira, estudando a lição de número 13, encerrando essa série de estudos. Leva-nos, ó Pai, para a Tua presença, para que venhamos a cada dia adorar a Ti em espírito e verdade. Abençoa cada família participante deste culto. Tu possa abençoar, Tu possa orientar, e que tenhamos realmente uma semana abençoada na Tua presença. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Como introdução, meus irmãos, o que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira referente à morte? Todos os homens são marcados pelo fim. Em consequência do pecado, a morte se estende a todos. Com a morte está definido o destino eterno de cada homem, pois ela o transporta para um estado de completa felicidade na presença de Deus para aqueles que o buscam na vida. A esse estado de felicidade, as Escrituras chamam de dormir no Senhor. Na palavra de Deus, encontramos claramente expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. Temos a rica promessa de Apocalipse 2, de 1 a 4. Não haverá mais a morte. O seguidor de Jesus, ele superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 11, verso 25. O texto: não cremos em reencarnação, mas em algo mais rico e mais profundo, a ressurreição. Se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. E se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 13 a 16. A segunda vinda do Salvador será o nosso último momento. Os seus dias estão contados na agência de Deus. Cremos nisso e esperamos nisso. Vamos pensar neste primeiro tópico sobre o fim da história. O homem é a alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: E Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus. 2 Coríntios 5, verso 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e surgem coisas novas. Então a melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios capítulo 15. Um capítulo fantástico, e o estudante da Bíblia deve ler com atenção. É um dos momentos mais brilhantes de Paulo, o gênio inspirado pelo Espírito Santo. Então, a volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. O mundo sem morte, o mundo da vida plena com Ele. Tudo depende do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Ele vier, ou seja, se cumprirão as Escrituras Sagradas. O nosso segundo momento fala sobre quando a trombeta soar. O fim começará quando a trombeta soar. Mateus 24, 31. Ela soará no momento qualquer da história, num piscar de olhos, como diz 1 Coríntios 15, 52. A trombeta soará, será de júbilo, intenso júbilo. Soará quando Cristo vier por fim da história. A morte surgiu com maldição, Gênesis capítulo 3. Cristo veio abolir a maldição na consumação da sua obra, a removerá por completo
Apocalipse 22, verso 3. Mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Por isso, o crente espera a trombeta soar e canta: ó que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Hino de número 144. E nós temos o famoso hino 108, quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. Este hino, meus irmãos, ele é inesquecível para todos nós, porque nós estamos nos preparando para esse tocar de trombetas. Então diz o autor da lição, que soe então as trombetas, diz o autor. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos da sua presença. Gênesis capítulo 3, versos 23 a 34. Então, na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão juntos. Quando esse dia chegar, Cristo reinará, conforme 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Então, o novo mundo iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz, será então concluído, mostrando a unidade das Escrituras. Pedro também se pronunciou sobre o assunto com as mesmas palavras. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. A nossa vida será para sempre com Deus. 1 Tessalonicenses 4,17. Poderemos viver, então, para sempre. O outro item da lição fala: tudo isso Cristo conseguiu na cruz. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. A morte foi ferida na cruz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Podemos agir assim por causa de Jesus. Ao morrer, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, verso de número 46. Então, Cristo venceu na cruz. Passaremos por ela, mas nós a superaremos. Na cruz, a morte continua viva, mas começou então a morrer. Ele venceu e nós venceremos também. A cruz não simboliza derrota, mas vitória. Vitória e perseverança. 1 Coríntios capítulo 15 é o maior capítulo do Novo Testamento. É um dos mais vibrantes. O capítulo 15 conclui com um canto de vitória e um chamado à perseverança, conforme a leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 15, de 54 a 58, que já fizemos então a leitura. Cremos a vitória em Cristo e firmemos-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com Cristo. Que venha o fim. E lembremos a última oração da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso de número 20. Queremos então encerrar o estudo desta noite com o pensar e agir. E creio que esse resumo do pensar e agir nos faz refletir o estudo desta noite. Em primeiro lugar, a vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais que isso. Temos bênçãos espirituais. Efésios 1, verso 3. E esperar só bênçãos materiais é ser infeliz. 1 Coríntios 15, verso 19. Cristo é para esta vida e para a eternidade. Em segundo lugar, temos a vida eterna.
a vida para sempre com Cristo. Acostumamo-nos com esta expressão, mas como ela é profunda, louvemos a Deus por isso. E a última parte do Pensar e Agir: Cristo é o nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses capítulo 2, versos 9 e 11. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele. Que Deus então nos abençoe na noite de hoje e que possamos refletir no estudo desta noite, nos preparando cada vez mais, nos colocando diante do Senhor para aguardarmos então a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém.